Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com a paisagista Cláudia, de Souza Rocha, que está em Nova Lima, Minas Gerais, da empresa Cláudia Rocha Paisagismo. Bem-vinda, Cláudia. Tudo bem? Ai, eu que agradeço, tudo ótimo. Eu que agradeço pelo convite. Legal. E, Cláudia, como é que foi essa sua história? Como é que você começou a virar paisagista, assim, onde virou a direção da sua vida? Então, minha família é tradicional aqui de Belo Horizonte, não de Nova Lima, mas de BH, que a vida inteira meus pais mexeram com planta. Então, eles foram a segunda flora de Minas aqui. Então, eu nasci no meio das plantas, né? E vi meus irmãos seguirem a profissão, uma família grande, de 9 filhos. Eu sou a caçula. Então, meus pais já faleceram faz muito tempo, mas fizeram história, no paisagismo, onde não havia uma formação, né, ela era uma que é nato, né, a pessoa ela nasceu com um dom e não existia, nem dentro da arquitetura não se falava tanto do paisagismo, né. Então minha mãe fazia jardins e ela, saía nos jornais e tudo, tinha várias reportagens sobre a história dela, que é a história muito interessante, tanto do meu pai quanto dela e tudo. E aí eu fui tomando gosto, né, de ver a forma como eles cresceram, como eles criaram a família, e fora a questão de amar, né, as plantas e estar nesse ambiente, que eu acho que é um privilégio para quem trabalha, né. É prazeroso, né, um ambiente de. Muito. Eu fico pensando nas pessoas, às vezes, trancadas nos prédios e eu em no meio das plantas, sempre nos jardins, em lugares lindos, é muito, muito gratificante. Isso é o lado bom da profissão, né. Sim. E Eu acho assim, interessante também o fato de eu cada hora estar num lugar, me dá essa possibilidade, então eu acho isso muito legal também. você não tem rotina, né, você está um pouco no É. escritório, muito no campo. Isso meu jeito de ser, eu gosto muito de não ter essa rotina. E quantos jardins você faz, assim, por mês? Em média? Depende se o jardim for grande, né, às vezes eu fico 2 meses, 1 mês no local. Agora se forem jardins pequenos, eu faço na faixa de 5, 6, até mais. No Então mesmo às vezes eu mês? 3 dias num lugar, e eu sou de agilizar muita coisa, então não gosto de ficar muito tempo também, eu acho que dá para executar de uma forma. Desde que você faça, né, tudo bem elaborado antes, eu consigo executar rapidamente. E você tem a flora? Você ainda tem a flora? Como é que ficou isso? Não, eu me separei e aí eu realmente desisti, eu morava numa fazenda, onde eu criei meus filhos e tudo, e aí eu produzia planta e fazia também projetos. Aí quando eu separei, eu realmente mudei, porque eu falei: "Não queria ficar sozinha na fazenda, tocar isso também é muito pesado, não é fácil produzir planta, né, tem um glamour aí, mas no dia a dia é muito complexo". E aí eu resolvi focar mais no paisagismo. E aí foi o que eu fiz de melhor, porque foi, só crescendo, sabe. O paisagismo se tornou, 90% de tudo que eu faço. Muito bom. E como é que é a sua equipe? Você tem uma estrutura? Você trabalha mais sozinha, tem um escritório? Eu tenho um escritório, porém eu trabalho mais sozinha mesmo, sabe. Porque eu sou muito de querer fazer tudo, então na hora de usar o programa eu gosto de eu se colocar de uma forma diferente, não me agrada, não sai do jeito que eu imaginei, é muito perfeccionista, e às vezes você exigir isso do outro é complexo, né, então eu optei por trabalhar sozinha mesmo. E a equipe de execução, ela é terceirizada, sabe. Às vezes eu trabalho com alguma flora, às vezes com profissionais que são de vários paisagistas, não são funcionários meu, né, de carteira assinada na minha empresa não. Eu achei essa forma de trabalhar mais, fácil.
para não tirar o prazer do paisagismo, sabe, da criação. Eu achei que ficou mais leve para mim e funcionou da mesma forma. É, o terceirizado é um desafio, você tem que estabelecer bons parceiros, né, para conseguir Sim, executar com qualidade, né. O sim, seu mas o eu seu acho que foco de trabalho é Belo Horizonte? Nova Lima é do não. lado. Nova Lima é do Lago, onde tem os maiores condomínios, né, onde foi colocado o maior número, se não me engano, per capita do Brasil, de ricos, está nessa região. E querendo ou não, a gente sabe que o paisagismo, a gente precisa, né, de mexer com essa classe, porque é a classe que vai realmente nos contratar. Então, eu estou inserida nesse local, onde a gente tem muitos condomínios de casa, então, obviamente, a gente tem muito jardim, e meu trabalho é nessa região e nas cidades próximas a Belo Horizonte, Ouro Branco, Ouro Preto, Itabirito, Lagoa Santa, são regiões que estão quase dentro de BH, algumas um pouco mais distantes, mas que eu também faço trabalhos. E aí o seu como é que funciona? Você hoje você vende o projeto? Ou você Eu vendo o projeto, né, primeiro eu faço o venho em contato, né, que muitas vezes, eu não faço tanta propaganda, eu tenho meu Instagram, mas não faço, meu contato vem todo de indicações, e graças a Deus eu tenho uma agenda cheia, e tudo vem por indicação, e aí essa pessoa me procurando, eu faço uma visita técnica, cobrada também, em que eu vou no local e vou analisar o que que precisa, se é uma reforma, se é um jardim novo e tudo. Fazendo essa análise, eu proponho para eles, faço um orçamento com a proposta de fazer os projetos. E aí eu dou opção dos projetos. E na maioria das vezes eu tenho uma tendência a convencê-los de fazer o trabalho através da fotomontagem, do foto landscape. Porque eu acho ele, assim, eu consigo ter um custo, porque eu faço muito rápido, pelo tempo que eu já tenho aí com vocês e porque eu gosto, ele é fácil de mexer, né, porque eu não sou muito fã de computador, não tenho facilidade, e eu não fiz nenhum curso, eu fui mexendo e com uma facilidade gigantesca eu conseguia fazer os projetos. O cliente investe um valor, às vezes, um pouco menor e eles ficam super interessados nisso, porque pensa bem, ele tem que investir no jardim, né. Então, se o projeto tiver um custo um pouco menor, é interessante para ele, né. E aí eu já o convenço dizendo: "Olha, o dinheiro que a gente não vai gastar tanto no projeto, a gente já gasta na execução". E com isso, maioria das vezes, aliás todas, eu fecho todas as propostas, sabe, que eu passo. você fez uma fotomontagem, negociou, fechou. Fechei. Desde dessa hora, né, que eu tô porque fica a fotomontagem, ela é muito realista, né, ela não tem a renderização de um 3D, vamos dizer assim, é um pouco mais grosseira, e eu explico isso para não criar uma expectativa, vamos dizer, no meu cliente, de achar que aquelas fotos extremamente, assim, produzidas mesmo, né, mas ele fala: "Nossa, mas tá ótimo", eles ficam super satisfeitos com a qualidade, conseguem enxergar a casa deles daquela forma, eu consigo alterar a imagem com uma facilidade muito grande, então, não gostou de determinada palmeira ou da planta da entrada, eu consigo fazer essa alteração e enviar novamente de uma forma rápida também, e agiliza muito. E o projeto fica lindo. Né. E cada dia eu acho que vocês têm aprimorado, essa biblioteca, né, não sei se é assim que fala, mas das plantas, eu tenho sentido, assim, uma qualidade que está ficando muito boa, né, cada dia melhor. Você tem baixado as coleções que a gente publica todo mês? Sim, sim. Ah, Às muito vezes não bom. consigo baixar tudo, tem umas aqui que tem atraso, eu até comecei a fazer, mas eu acho que ela facilita muito para eu fechar os negócios, sabe. Depois que eu descobri vocês e comecei a usar, para mim foi uma diferença entre o antes e o depois, porque antes eu sou da época que a gente tinha que convencer: "Ó, ali eu vou colocar isso, ali eu vou colocar aquilo", ou então fazer uma planta baixa que cabe tudo, né.
mas não te dá certeza de nada. Então, o cliente, quando vê o Photo Landscape, ele fica muito satisfeito. E me ajudou muito a crescer. Eu vi ali que você é cliente da UE desde 2016. Eu acho que é isso. Não sei, viu. Já nós estamos em dois mil e Pode vinte e ser. cinco, já tem uns 10 anos, né. Mas é. E você acha que fez muita diferença quando você adotou o Photo Landscape, assim, em negócio fechado? Muita, muita diferença, porque ele realmente, traz um realismo, uma certeza do que eu quero e do que eu não quero, e isso facilita para o cliente, porque jardim é uma coisa muito específica, né, você não tem um conhecimento, de planta igual a gente tem o conhecimento, às vezes, de coisas mais, que fazem mais parte do nosso dia a dia, né. A gente sabe o que é bonito, mas não tem a certeza de que aquilo vai funcionar. E o programa, ele permite que o cliente saiba exatamente o que eu vou fazer para ele, né, e com um custo que eu coloco ele, não é que seja barato, mas eu não coloco ele num valor muito alto, porque eu quero que o cliente também execute comigo. Eu não quero que ele faça só o projeto como alguns paisagistas fazem, né, eu gosto de executar, é um dos momentos que eu fico mais realizada. Então, eu cativo meu cliente no começo, tendo um custo um pouco menor, né, sem me desvalorizar e desvalorizar o trabalho, né, eu deixo claro isso, mas eu interesso em eu fazer, a não ser quando é muito distante, e aí eu não consigo. Né. Às vezes acontece, por exemplo, eu fiz um que eles pagaram tudo para eu ir até os Estados Unidos e não montei, porque não deu tempo, mas eu projetei, sabe. Só que lá eu não pude assinar, porque eles lá têm aprovação de prefeitura, é uma coisa mais complexa do que aqui no Brasil, Para paisagismo tem que aprovar o projeto na prefeitura, legal. prefeitura. É. E aí tem plantas que não podem, igual aqui a gente também tem umas condenadas pelo CREA e tudo, mas lá a situação do paisagismo ela é levada muito a sério, sabe. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso, porque o paisagismo eu falo que é uma matéria muito nova, né, a gente ainda está meio que engatinhando, né, nessa Olha, mas de 10 anos atrás para cá, já deu uma evolução. mudança, uma evolução, não foi? Foi. E uma valorização, né, Guilherme, eu sinto isso. Como que de 10 anos, principalmente da pandemia para cá, como que as pessoas perceberam que vale muito pouco algumas coisas, né, e isso eu achei que foi assim, eu amei a pandemia dentro né, que vocês entendam o que eu estou falando, não foi Profissionalmente, né, não é. é. Pelo que ela, trouxe, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, óbvio, né, teve momentos horrorosos e tudo, mas pelo lado de despertar nas pessoas algo que eu acho que estava sendo necessário, pelo que a gente vem vivendo, né, às vezes passando por cima de coisas que eu acho que são importantes. Então a pandemia eu vi as pessoas dando valor, sabe, a isso, e foi muito gostoso de perceber essa mudança, no paisagismo, né. Eu acho que a pandemia ela mudou a forma que as pessoas veem a vida mesmo, né, e Sim, pequenos detalhes, né, o espaço onde trabalha, tudo mudou mesmo, acho que foi uma mudança. sim. E tá todo mundo mais digital, né, então, você apresentar o projeto digital também tá dentro, né, não tem mais outra opção, né. Não, e a gente tem que pensar assim, que eu acho que nada elimina uma visita técnica. Eu gosto de ver, eu tenho que sentir o lugar, eu acho que isso faz falta também. Mas depois desse contato, né, das vezes que você precisa ir realmente, aí as reuniões online e a apresentação do projeto online, agilizam muito, né. Hoje a gente perde muito tempo no trânsito, então o que a gente puder evitar, né, dessa deslocamento, ajuda demais. Então já é o normal. Você É normal. fez a visita técnica, depois você pega o projeto, apresenta online. Eu trabalho em cima dele, monto tudo e minha apresentação é toda online.
E quando você vai fazer a apresentação, você já fechou o contrato, já tem o valor, já recebeu? Não. Eu apresento o projeto, deixo eles, ficarem um tempo com ele, porque eu acho que eles precisam, né, eles estão vendo pela primeira vez aquelas imagens. Aí, após uma semana, eu entro em contato, ou às vezes antes, dependendo da ansiedade do cliente, às vezes é antes. E aí eles falam: "Não, é isso mesmo, não quero mudar nenhuma parte", né, porque tem, várias imagens, e se tiver tudo certinho, aí eu já passo para a etapa de fazer o orçamento O orçamento do jardim, do não do jardim. projeto. Do projeto já foi dado antes. Eu dou um orçamento na primeiro contato para, Fazer o a fase projeto. do projeto. Após a fase do projeto, ele ficando pronto, eles aprovando o projeto, aí eu faço o orçamento Então para se o execução. se o cliente pegar os as fotomontagens e executar com outra pessoa, você recebeu pelo menos pelo projeto. Exatamente, entendeu? Porque antes eu trabalhei, às vezes, várias vezes sem cobrar o projeto. E eu percebi que isso não faz você, ganhar o cliente. Não é que você precisa cobrar, mas eu acho que infelizmente as pessoas entendem que é um trabalho, né. Eu tenho um deslocamento, a visita técnica é um deslocamento, é tempo, eu acabo falando coisas na visita técnica, então a pessoa absorve alguma coisa. Então, nada mais justo do que você cobrar. E a época em que eu não cobrava visita técnica, que eu não cobrava o projeto, eu aprovava menos do que agora. Então eu acho que é aprender a trabalhar, se dar o valor, né, que você tem, e o preço justo, nada extrapolando, né. Tem que ser profissional, né, você tem que ir desenvolvendo. Exatamente, é a palavra. Enquanto a gente não lidar com as coisas de forma profissional, aí realmente é complexo, porque nem o outro vai nos dar valor, né, você não está sendo profissional. Exatamente, exatamente. Aí quando você já começa profissional, você vai até o fim, tudo flui melhor, né. E é normal, né, é normal, você vai fazer uma visita, então tem que ser cobrada, né, o projeto você vai demanda um tempo. Eu às vezes falava assim: "Mas nossa, mas eu faço tão rápido". Não interessa, eu faço rápido porque eu tenho prática, porque eu estudei muito, porque tem muitos anos que eu mexo com isso, muita dedicação, investimento em cursos, né, tentando sempre estar, por dentro de tudo, isso também, demanda tempo e dinheiro, né. É um investimento sim, a habilidade que você adquiriu é que você está cobrando por esse preparo, né. Sim. Tem uma história do cara que vai no mecânico e ele abre a tampa do carro, aperta um parafuso e fala: "Olha, R$ 1.000". O cara: "Pô, para apertar um parafuso é R$ 1.000". "Não, para apertar o parafuso é 5, para saber qual parafuso apertar é 995". Então às vezes Exato. fazer o projeto é muito rápido, né, Uhum. mas aprender o suficiente para fazer rápido, aí você gastou. E principalmente quando você olha para o mercado e vê, às vezes, profissionais agindo de forma tão equivocada, né, com erros grosseiros, aí que você percebe que você tem know-how, né, isso não é ser convencido ou achar que você é melhor que os outros, não, mas você tem uma jornada e que ela é de sucesso, né, tanto é que você consegue ter clientes e tá com a agenda sempre cheia, e o segredo disso é realmente estar sempre investindo, estudando, né, igual agora eu estou indo essa semana que vem para o congresso que vai ter em Olambra, né, em Flor, porque eu gosto de prestigiar, apesar de às vezes achar assim, né, nem sempre tem coisas tão novas, nem a gente às vezes não aprende tanto, mas alguma fala, né, algum colega que você encontra, é network que você faz, são várias coisas que fazem, valer a viagem. Né, então assim, eu procuro estar sempre, participando, para poder me aprimorar, porque eu tenho que aprender ainda muita coisa. Pois é. Esse é o segredo, né. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem mais coisa ainda para aprender, né. Não Pois é o é, suficiente, tem tantas, não né. é. E Que eu acho que é isso que fala.
É. É porque Isso é você descobre, e quando você aprende uma coisa, você descobre que é uma porta para um monte de conhecimento que você nem fazia ideia que existia, né. E aí você tem tanta coisa para estudar, né, dá gancho para tanto assunto. sim, e eu percebo, assim, que a gente tem, aprender tanto, eh, qualquer pessoa, às vezes meus jardineiros falam alguma coisa, e eu os escuto, pergunto a opinião deles, porque eles também estão ali o dia a dia comigo, e eles também têm coisas para nos ensinar, né, eles têm ideias boas, então seja uma pessoa com menos conhecimento do que eu, ou às vezes mais nova do que eu, porque às vezes a gente fala: "Ah, eu tô mais velho, eu já sei tudo", e tudo não, eu às vezes colegas de trabalho bem mais novos do que eu vejo, assim, me dão umas dicas, sempre aprendendo, e isso eu acho que é o segredo, né, é a gente estar sempre aberto a escutar e a ver que a gente está aqui aprendendo mesmo, né, cada Aprendendo. dia para A melhorar. lição a lição pode vir de qualquer lugar, né, ou de qualquer Pode. pessoa, a qualquer momento. Tem que estar Sim, aberto só para estar isso. aberto, né. É, com certeza. E essa coisa de congresso, eh, várias vezes eu me deparei com isso que você falou, né, às vezes você vai no congresso, vê um monte de coisa que você está acostumado, e às vezes você escuta coisas que você sabe e que você fala: "Pô, eu esqueci, eu abandonei", né, eu abandonei aquele Ah, conhecimento, eu falo: "Pô, a pessoa me contou isso de novo, eu tinha é, que que eu ouvir". estava fazendo. E outra, eu acho que dá um gás na gente, sabe, uma energia nova, porque você vê um pessoal mais novo chegando também, aquele lado competitivo da gente, de falar assim: "Ó, tô ficando para trás, tô precisando melhorar nisso". São várias coisas, é realmente uma troca de conhecimento e de energia também, né, você tá ali vendo pessoas no mesmo ramo. Então eu acho que todo curso, tudo que a gente puder fazer é sempre válido. Eu acho que sim, eu acho que sim. E especialmente os congressos que a gente ficou tão carente, né, em 2016. Nossa, 2016 já não tinha mais a Fiaflora, né, ela foi eu acho que até 2013. Então o nosso grande encontro é a Garden Fair mesmo, né. é. Que bom que eles mantêm o evento aí vivo, E a gente sabe as dificuldades que são, né, mas eu acho importantíssimo, porque são pouquíssimos que a gente tem, né, no ramo da gente. né. E aí vamos lá e vamos prestigiar e vamos aprender e vamos contribuir, trocar, né, Sim, exatamente. trocar. E, ô Cláudia, você tem algum projeto que você fez, assim, com recentemente, que executou e tal, fez com Fotoland, que você possa compartilhar com a gente as imagens dele? Por falar da Casa Rosada, que foi o mais recente, né, eu cheguei lá, é um parceiro antigo meu, um cliente muito antigo, mas é um cliente que, assim, eh, sempre falou comigo: "Cláudia, se você for honesta comigo, você vai anos aí junto". E ele tem uma construtora, e ele me convidou para fazer esse projeto, e aí eu fui lá, fotografei tudo e comecei, né, a elaborar, dentro do que foi me pedido, porque eu trabalho muito com eu tenho uma filosofia de trabalho que é um jardim que cada dia fique mais bonito e que dê pouca manutenção, porque a gente tem vivido momentos difíceis com mão de obra, né, ainda não temos equipamentos, assim, bons, que facilitem também mais a nossa nosso trabalho para manter o jardim, e nada como um jardim, às vezes, que você cria, mas ele não, vamos dizer assim, ele não está sempre bonito, porque não estão cuidando, não estão fazendo a manutenção adequada. Então eu tenho isso, de tentar fazer um jardim com baixa manutenção, que seja perene, né, que não seja uma época bonito, uma época não, e que com baixo custo, em termos de água, de exigência de água, porque é outro problema que nós estamos vivendo, pelo menos aqui em Minas, vários condomínios que têm semanas que não pode usar a água para o jardim, obviamente, porque se tiver que cortar a água, primeiro lugar que eu vejo cortando é nos jardins.
Então, eu tenho que pensar e trabalhar com essa realidade. Então, esse projeto eu criei dessa forma também, a não ser alguns pontos que era necessário de outra forma. E aí eu fotografei, fui lá, fiz várias visitas, não foi uma apenas, porque é um projeto muito grande, e depois chego, né, coloco no computador e começo a trabalhar, criar, com essa forma que eu falei que eu trabalho, né, tentando fazer um paisagismo voltado a essas exigências que eu acho que são, não é nem do cliente, é do mercado atual. E aí após eu, apresentar o projeto, ele na realidade não quis nem ver, ele falou: "Cláudia, o que você fizer eu assino embaixo, pode começar". E aí eu fiz um orçamento também meio, não foi nem fechado, porque ele confiou inteiramente em mim, ele pode confiar que graças a Deus eu tenho um nome bom no mercado, e ele sabe que eu não ia fazer, né, nada de errado e tudo, então eu confio inteiramente. E aí a coisa flui, né, porque se você fica muito preso, que é o que eu às vezes quando o cliente me dá essa liberdade, eu falo: "Olha, pode abaixar, como aumentar um pouquinho", se a gente tiver essa flexibilidade, a gente cria melhor, né, porque o paisagismo eu acho que ele é isso, né, a gente é meio que, um artista, né, de certa forma. A gente, transforma, né, os lugares. Porque eu costumo dizer assim, que a arquitetura é maravilhosa, mas quando a gente entra, nossa, modifica o ambiente, né, por mais bonita que a arquitetura seja, ela pede o paisagismo, né, o paisagismo transforma os ambientes. Eu Assim. sou apaixonada, então eu sou suspeita para falar, porque eu acho que realmente muda, né, traz um acolhimento que falta na arquitetura às vezes, né. E isso que eu acho que é prazeroso, quando a gente transforma esses ambientes. A Então arquitetura é um esse pouco dura, né, é, ela acaba tendo uma dureza, assim, né. O paisagismo como é vivo, né, você é um ambiente mais natural, né, mas realmente, a gente é bicho, né, a gente às vezes esquece, né, fala assim: "Ah, eu sou uma pessoa, não sei o que lá". Não, você é um animal, né, da natureza, então, o contato com a natureza ele tem um E eu acho que o paisagismo ele veio com uma alteração agora, né, dessa coisa, essa palavra da moda, orgânico. Tudo agora eu quero orgânico, mas é ótimo, eu fiquei tão feliz, porque a gente saiu daquela coisa estática, que era, imitar, né, os jardins, ingleses, os jardins europeus e com aquelas topiárias, com as podas. Eu não vou condenar, esse paisagismo, que eu acho que tem lugar para tudo, mas se eu moro num país que tem uma vegetação tão marcante, né, por que que eu vou usar algo que não seja a nossa característica? A não ser que a pessoa queira, é óbvio, né, ela tem o direito de escolher. Mas se puder, né, eu acho que, assim, o tropical, né, a forma orgânica é muito mais bonita e muito mais viva, porque igual você falou, assim, as plantas podadas, elas são rígidas, ficam estáticas naquela forma. E quando você solta o jardim de forma orgânica, uma folha passa por cima da outra, né, e aquela mistura fica muito bonita. Eu acho que traz um aconchego, uma harmonia muito maior. Então hoje eu sou muito fã desse estilo de jardim, não é só porque está na moda, porque eu acho que moda vai e volta, né, daqui a pouco as coníferas vão voltar, é muito cíclico, mas eu acredito que essa forma orgânica ela vai permanecer um bom tempo. Acho que todo mundo gostou disso, sabe. Então é eu fiquei é muito mais feliz, natural, com eu certeza tenho é mais criado natural. É. eu tenho criado muito dessa forma. Eu acho que os gringos lá, que só tem a opção da topiária, eles morrem de inveja, na verdade. Eles ficam loucos para ter as nossas flores, né, as nossas folhagens.
Com E, certeza. aliás, essa parte do tropical no programa de vocês está muito legal. Tá mais gostosa de trabalhar do que a outra parte. Então, assim, é um acerto também, sabe? As folhagens estão muito realistas. Nossa, a costela é linda de colocar. Eu acho, assim, muito bom. Dá prazer de ver, né? Você coloca e fala, nossa, Aham, que lindo. Isso isso. é... E E isso é quanto um mais trabalho louco, bonito, né? é, e quanto mais bonito esse projeto ficar, mais fácil de eu convencer meu cliente a fechar comigo, né. Então, assim, a parceria de vocês é fundamental no meu sucesso. Eu acho que essa coisa que você falou, né? Você tem que ser honesta com o cliente para conquistar a confiança dele. Eu acho que esse é o pilar da relação mesmo, é o que a gente tenta fazer aqui na UE, assim, né? Ser transparente, né? Oferecer e ser profissional, né? A gente, Sim, é um até porque trabalho, né? senão eu não estaria tanto tempo com vocês, né. Por que que, perpetua a história com determinados, fornecedores ou, né, pessoas, né, clientes e tudo? Exatamente por isso, né, por a gente, ter uma história ao lado sem querer extrapolar ou sem querer levar vantagem. É você pensar que não é um dia, é a vida, né, você pode ter aquele cliente e ele te indicar, ele passar, né, fazer as propagandas para você, é a melhor propaganda que você pode ter. É o boca a boca, né? Que você falou que Exato. seus clientes te indicam, você tem, né, vamos dizer, a sua agenda cheia por indicação, sem precisar fazer lá um esforço de Sim. propaganda, Eu tenho um e cliente que ele fala que nem vai me indicar mais, porque ele tá ficando sem horário. Eu achei ótimo. Falei: "Não, o senhor pode continuar me indicando". eu acho que a gente tem uma coisa, assim, no Brasil, uma coisa de, ser esperto, eu acho que tem uma coisa do malandro, né, assim, como uma coisa bonita, É, ainda e tem eu não esse consigo achar comportamento. bonito isso não. Eu acho que bonito é ser correto. Sim, Então e a gente tem tentar toda fazer o tal do ganha-ganha, né, quer dizer, eu quero ganhar, mas eu não quero para eu ganhar, você não tem que perder. isso. A gente pode ganhar juntos. Então exatamente. É a parceria, né. A partir da hora que você, pula ou que você faz algo de desonesto na parceria, não é uma parceria, né, mesmo que aquilo pareça justo para você. Tem que ser bom para ambos os lados, tanto em relação ao cliente como o meu fornecedor. Por exemplo, meu fornecedor às vezes: "Cláudia, dá para aceitar isso aqui?" Eu aceito, se é uma coisa que é possível, né, fazer uma troca, alguma coisa, porque a gente se eu gosto de olhar o lado de todo mundo, né. Eu acho que se você puder contribuir, uma hora ele vai me ajudar também quando eu precisar. Então, assim, eu tenho aquelas pessoas, o rapaz que faz o frete para mim é sempre o mesmo, né, o rapaz que faz a implantação para mim, a equipe dele é sempre a mesma. Eu procuro ficar, assim, muito tempo com as pessoas, porque eu acredito nessas relações, sabe. Eu acho que o ser humano, ele precisa ter e isso que faz a gente ter um trabalho bom. Eu sozinha não vou conseguir. Eu preciso de ter fornecedores, preciso ter vocês ao meu lado, né, para eu conseguir fazer meus projetos. Então, assim, são essas parcerias que vão ser o sucesso da pessoa, não apenas ela, né, eu sozinha não vou conseguir nada. É isso mesmo. Eu costumo falar que é um garimpo. A gente passa a vida garimpando, né, boas parcerias, bons Sim. fornecedores, né, bons colaboradores, bons clientes, né. Às vezes a gente erra, tem que fazer uma troca no meio do caminho, mas isso tudo faz parte, né. O que eu acho é que da parte da gente, a gente tem que pensar em trabalhar em equipe, porque é assim para dar certo, para o cliente e para a gente. Se eu tiver um bom fornecedor de plantas, né, eu vou entregar uma obra de qualidade para o meu cliente. Então, assim, eu sou chata, entendeu. Eu exijo muito. De todos os lados, mas eu deixo claro isso. Quer trabalhar comigo? Vai ser assim. Eu não vou aceitar, a planta veio pequena, ela pode ter vindo a distância que for, eu devolvo, né, mas eu deixo isso tudo muito claro. Então, quando você deixa claro, eu não acho que eu estou sendo chata, né, chata é modo de falar,
porque eu avisei que seria assim. Porque, em primeiro lugar, meu cliente, ele tem que ficar extremamente satisfeito. Então eu estou no jardim, eu esqueço dos meus filhos, eu esqueço da minha casa, a casa do cliente é minha. Quando eu vejo, eu já estou tendo um quartinho, olha, vamos dar uma arrumação aqui, que isso aqui está muito bagunçado. Eu vou, sabe, eu extrapolo de tanto que eu vivo aquele momento e faço como se fosse para mim. Cada casa que eu vou, eu faço como se fosse para mim. No final a gente faz é pra gente mesmo, né. Não é? Você faz para ter um orgulho daquela obra que você fez e falar assim: "Ah, que bom, tô, né, tão feliz com isso". É mais do que só assim: "Ah, vou ganhar meu dinheiro aqui", é uma troca, né. É, eu preciso do dinheiro, né, para me manter, é o meu trabalho, mas ele não pode ser o fim, né. Eu tenho que ter algo a mais para me motivar, principalmente na nossa profissão. Aquilo para aquilo fluir, você tem que amar, tem que estar sentindo prazer em fazer, feliz, né. Eu acho que isso tudo é uma as plantas, eu acredito que existe uma troca de energia, né, acredito na proteção delas em determinados ambientes, eu acredito nisso tudo, porque elas são um ser vivo, tanto quanto a gente. Então, às vezes eu brinco com os meus clientes, né, que eu gostaria que eles olhassem para as plantas como eles olham para os animais. Porque o animal, se você não der comida ou se você não der atenção para ele, ele vai te deixar em paz enquanto você não resolver o caso dele. A planta, tadinha, ela é tão boa que ela fica lá, quietinha, mas ela também nos dá sinais, né? Amarelando folha, ou às vezes ficando tombada, né, pela desidratação. Ela dá sinais, a gente é que não olha para elas. Então eu tento despertar isso nos meus clientes toda vez que eu faço um serviço, eu entrego, eu caminho com eles pelo jardim ou com o responsável que vai ficar pela manutenção, porque eu não faço manutenção. E aí eu tento passar isso, falar: "Olha, se fosse um cachorro, você ia lá pôr água para ele, mas você a planta, você esquece, você deixa 2, 3 dias, mas ela sofre, né". Então eu gosto de fazer essa comparação para lembrar que elas são um ser vivo. A planta tem que ser um pet também, né. Não é? Mas nunca é. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar e trazer essa consciência ainda para as pessoas. Para algumas pessoas é, eu acho que tem pessoas Sim, que quando realmente, gosta, né. é, que elas ficam, cuidam, interagem, assim, mas Mas não é quando todo não mundo. gosta, o que eu falo para o meu cliente é que ele precisa delegar alguém que vá ter esse olhar, porque senão, a hora que eles me mandam a foto, a planta está completamente morta, aí já é tarde demais, o que que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer, né, então alguém tem que passar ali, ver uma folhinha primeiro já amarelando e me perguntar: "Tá certo isso, né, po tenho que mudar a irrigação, o que que eu posso fazer?". Então eu tento, passar isso, sabe, para o cliente, para ele enxergar a natureza da mesma forma como enxerga os animais, né. Mas de 10 anos para cá já mudou. Os clientes já Nossa, estão melhorou muito demais. melhores, já estão Nossa, notando, sim, porque com antes certeza. planta era mato, agora pelo menos elas já têm nome, ele já identifica, Tem já vê a valor, diferença. né, tem valor Valor, agregado. é, sim, com certeza. E valor financeiro também, né, e depois o Sim, sentimento, né, isso tudo vai é uma construção. Na verdade a gente está educando o mercado, é um isso. processo, né. É, Eu também estou aqui há muito tempo, quando a Oi começou lá em 1999, era pior. com certeza. Nossa, Então, é quem viveu esse passado aí, a gente só está em evolução, tá só anos de melhorando. evolução. É, naquela época o povo, botava um monte de muda dentro de um caminhão, levava lá para o cliente e saía cavando e plantando e, né, Em termos de adubo, né, adubo para plantar, nossa, era esterco, só adubo orgânico mesmo. Hoje não, hoje a gente tem vários adubos que nos ajudam, né, eu tenho um cuidado muito grande na implantação, né, que eu fico o tempo inteiro, eu acho que pelo menos das pessoas que eu converso, eu sou acho que uma das únicas que fica das 7 às 4 com os funcionários, implantando o tempo inteiro, cada cova, cada adubo, tudo eu tô junto.
eu gosto, então não faço isso com raiva. Envelheci por causa do sol que eu tomo, não consigo usar chapéu, mas, eu sinto muita alegria em fazer isso. E eu não tenho perda no jardim. Eu fico tão feliz, sabe, não morre quase planta nenhuma, é uma porcentagem tão pequena que eu tenho que eu nem a considero. Então, assim, eu acho que isso é um dos segredos, né, eu estar ali perto, junto e a mesma energia boa, né, de estar feliz de estar fazendo aquilo. Aí tem a sua energia que você está trocando com as plantas, né, então elas estão Sim. sentindo, né, um carinho. Quem é que acredita nisso, né? Eu É, mas acredito. mas existe, né, porque, nós somos ser vivo, no mesmo planeta, a gente tem um ancestral comum com as plantas, né. Sim. Agora, e irrigação? Você tá em Belo Horizonte, você tem uma seca danada, né, quando você deve ter o quê? Uns 4 meses de muita chuva e depois 6 meses de muita secura? É, e tem Dá sido para fazer e vai ser cada vez pior, porque nós estamos vendo o clima mudando, né. Dá para exatamente. fazer o jardim sem irrigação? Você acha que vale Não, normalmente eu faço todos eles com irrigação. Eu só não faço o projeto. Já pensei em entrar e tudo, mas assim, como eu gosto, muito, né, da parte de paisagismo, e a parte de irrigação, ela é importantíssima, mas eu não gosto tanto, sabe, assim, de falar assim: "Ai, eu vou querer fazer", eu trabalho com parcerias, eu indico pessoas que eu acredito, que fazem da forma como eu gosto, economizando água, porque eu preciso disso aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, a gente está tendo vários condomínios com limitação de água, então eu preciso que essa irrigação seja de forma inteligente. E aí eu tenho parceiros que eu indico e que trabalham comigo, eu indico, eles fecham com eles, e dessa forma eu garanto, né, a irrigação. porque é um problema mesmo e vai ser cada vez maior, eu Cada imagino. vez maior. Né, e buscar também espécies que eu, dentro do possível, que não comprometam o projeto, que tenham uma necessidade no futuro, não no início, né, no início todas vão ter necessidade da irrigação, mas que no futuro uma falta ou um momento de maior escassez que ela resista, que ela aguente, né. Pois é, aí no caso, e as nativas? Consegue adotar nativas? O problema é Não é fornecedor, fácil. né. Hã? Não É. é fácil, você tem que achar para comprar. Isso, então quando a pessoa me pede isso, eu falo assim: "Olha, eu posso tentar, criar um jardim que seja próximo, próximo que eu falo assim, que dê uma ideia de nada tão colocadinho, nada tão de uma forma mais orgânica mesmo. Mas as espécies em si, a gente tem uma limitação, né, é muito complexo trabalhar também com elas. Não são plantas assim: "Ah, mas ela nasce lá na montanha, e por que que não vai dar no meu jardim?" Falei: "Porque não é assim, a gente querer, né, existe vários fatores, o clima, o solo, a forma como a gente também vai transplantá-la, né, e tudo. E fora os fornecedores, que são a gente muito limitado, né, pelo menos aqui em Minas, a gente depende de muita coisa de São Paulo também, né, não é só fornecedor em Minas. Mas mesmo, em outros estados, a gente tem muito pouco fornecedor, né. Agora assim, eu acho lindo um jardim assim, acho super Aí, lindo. Belo Horizonte já é cerrado, né. Eu acho que já saiu. Aqui pra gente que é Mata Atlântica ainda. Então A gente tem um pouco de Mata Atlântica também, mas é mais cerrado mesmo. que aí os fornecedores das nativas tinham que ser ainda do cerrado, né, são Mas não temos, muito poucos, né. E a região que eu trabalho, ela tem uma característica, que é essa parte de Nova Lima e tudo, Ouro Preto, o frio é muito frio e o inverno, né, muito rigoroso, às vezes caindo até geada, e o verão é quente, muito quente, então são extremos. Um solo muito pobre por causa do nosso minério, né, minério de ferro que tem aqui. Eh, e então, assim, a gente sofre, vamos dizer, porque, por exemplo, Lagoa Santa, que já está no outro extremo de BH,
para o lado, né, do nosso aeroporto e tudo, é um lugar que o clima é quente, mais úmido, então eu posso usar várias vegetações. Agora, na nossa região que eu trabalho mais, eu também tenho várias limitações, pelo clima e pelo solo, sabe. Não é o melhor lugar, né, tem muita coisa que eu não posso trabalhar, porque a alpínia, por exemplo, às vezes você planta, ela parece que você pôs fogo nela, ela queima no inverno, que é assustador, então a gente também trabalha com isso. Então a as nativas são difíceis e a gente depende também de um estudo que não tem tanto ainda, né, acho que está começando muito de um tempo para cá que eu acho que está tendo mais, mas não é uma coisa tão falada ainda e tão usada pelas limitações que a gente tem. Acaba que a gente usa o que a gente conhece e o que a gente encontra para comprar, né. E Exatamente. você vê que é uma diferença muito grande num território pequeno, né, que você está de um lado de Belo Horizonte já quase está chegando em Ouro Preto, né, pertinho, né, É pertinho, muito perto. é muito perto, né, 1 hora, assim, de carro você está lá, e aí você tem geada, e você vai para o outro la e é seco. Não, Ouro Preto é muito úmido, né, mas você vai para o outro lado já é só calor, e também é perto, né, e é 1 hora também daí. Exatamente. Então, assim, você tem que trabalhar com todas essas, diferenças, né, para ter sucesso, porque se você colocar uma planta que não dá certo naquele ambiente, porque você quer colocar no seu projeto, você vai ter um erro, gritante aí, porque não vai ficar bonito. Então eu tenho que criar também com essas limitações que me atrapalham muitas vezes, porque às vezes você fica repetindo determinadas plantas, parece até que você não tem criatividade, mas é porque você tem que mudar o contexto, para não ficar igual, né, e para não repetir, mas você acaba, limitando mesmo. A gente E tem esse como é fator que também. e como é que você estuda para saber o que usar no lugar certo? O que que eu penso, o que que eu na hora de Como criar? é que não, como é que você fez para aprender, que você pode usar em cada lugar? Então, a primeira coisa que eu uso é o que eu acho que é para a vida, não é só para o jardim, é a observação, né. Eu não observava tanto. Quando eu comecei a mexer mais com paisagismo mesmo, que eu fiquei só nisso, eu percebi que eu precisava observar ao meu redor, já que eu também moro na região, o que que fica bonito aqui. Então as plantas que já estavam adultas, que já estavam dando uma floração mais intensa, e aí com essa observação foi o fator que mais me ajudou. Depois o estudo, né, estudar mesmo, ler, buscar e para inovar, eu faço alguns testes também, entendeu. Eu moro em casa, então eu planto, vejo se deu certo, sabe, se floresceu. Então, por exemplo, tem uma begônia que eu adoro usá-la, que ela dá muito bem, tanto no frio, que ela dá uma floração intensa. Aí eu foi assim, começando a fazer teste, observando, às vezes em casas antigas, né, porque aí você tem um jardim mais maduro, eu também observo muito. Eu acho que a observação é o segredo. É, com certeza, para ter repertório, né. Você Isso. viu, 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 aí você desperta o olhar e começa a ver o que funciona. Porque É. na verdade ninguém ensina isso, né. Não, não tem como, né. E por mais que você, às vezes pergunte, né, se você está na dúvida para alguém que você tenha confiança, que você troque, essas informações, às vezes a pessoa pode te informar errado também, né, ou com ela deu certo e talvez tenha sido outro lugar. Então eu acho que se observar os jardins mais antigos da região que você trabalha, eu acho um melhor, a forma de você ter os acertos, ser mais assertiva nas escolhas das espécies, né. E quanto ao solo, eu falo que, cliente que não quer investir num bom substrato, em adubos para implantação do jardim, né, para plantio, eu falo com ele: "Prefiro não fazer, prefiro não pegar o seu trabalho, porque você não vai ficar satisfeito e o seu trabalho é meu cartão de visita, então nós não vamos ter sucesso nessa implantação. Então eu acho melhor, né, você implantar com outra pessoa". Eu com educação,
eu tento dispensar o serviço, porque eu não acredito num plantio em que eu não possa retirar, é lógico, tudo com um equilíbrio. Então, por exemplo, eu não vou trocar a terra do terreno do cliente inteiro, mas cada cova que eu faço, eu descarto a terra, que é filito, minério de ferro, é muito ruim, e coloco a terra nova, o substrato, o adubo de plantio, eu faço dessa forma. Então, se o cliente não acredita nisso, aí não tem como eu continuar o trabalho. Acaba que ele vai ter que enterrar mais dinheiro do que o que ele vai ver, né. Você tem a Exatamente. terra, você tem a irrigação, né, Sim. que ele também não vai ver, né. Se ela É, for mas bem é um feita, ele não custo, vê. Hã? Mas é um é o custo. conjunto para o sucesso dele, né. É um conjunto do sucesso. Agora dizer não, tem que ter coragem, né. Pra você falar É. assim: "Pô, não vou pegar esse serviço não, o cara ia Mas foi uma pagar". coisa que eu aprendi também ao longo da minha jornada, eu acho que tem 40 anos que eu tô já nessa profissão, né, tem 58 que é a minha idade no paisagismo, que eu vi meus pais, nasci no meio da flora, então, hoje eu falo de uma forma educada, que eu acho que educação a gente tem que ter em todo momento, mas eu acho que você tem que ser sincero, sabe, eu não prometo nada do que eu não vou cumprir, que eu não possa cumprir, eu não deixo o cliente sonhar mais do que ele pode, porque é muito frustrante ele decepcionar. E eu não quero trazer isso para ele, eu quero que o jardim seja uma experiência maravilhosa, até porque eu entro num momento em que ele já foi lesado de todas as formas, porque construir obra, a gente sabe a dificuldade que é, o tanto de percalços que tem casais que se separam no meio da construção, da obra, então eu procuro, mostrar para eles que dessa vez eles podem confiar que vai ser uma experiência maravilhosa, mas eles têm que me dar suporte para isso, e eu falo: "O suporte vocês têm que me dar é dinheiro". Infelizmente não tem mágica, né. Eu não vou criar uma expectativa, eu não vou rasgar dinheiro, vou fazer tudo com muita consciência, e deixar eles cientes de que eu vou economizar o máximo que eu puder, que eu acho que é o dinheiro deles, não me interessa se ele tem muito ou pouco, não trabalho dessa forma e eles percebem isso, né. Independente de ter um helicóptero ou não, eu vou tratar ele da mesma forma e vou respeitar o dinheiro dele do mesmo jeito, porque, né, ele tem motivos para ter o helicóptero, e que eu não tenho, porque eu não tive o sucesso que ele teve. Então, eu não vou agir dessa forma, mas eu também não vou, implantar um jardim que eu não acredito na implantação. Então, não quero comprar terra, não quero comprar substrato, então não posso executar para você. Né, de uma forma educada, mas eu a sinceridade está em mim, sabe, Guilherme. Eu hoje, a experiência me trouxe isso, né, eu acredito nisso, de uma forma, sutil, delicada, eu coloco tudo para o cliente. Não crio expectativa, exatamente porque eu acho que frustra você prometer algo que você sabe que você não vai cumprir. Você 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 sabe. você acaba caindo naquela conversa de honestidade, né. Então você está sendo transparente ali: "Olha, se fizer assim, vai dar errado, não vai funcionar". Eu quero pegar o serviço. Que adianta você pegar o serviço nessas condições? Lá na frente vai dar algum problema, né. Então eu uso da sinceridade, da transparência, porque eu acho que, assim, eu até cativo, eles assustam às vezes, porque eu falo mesmo as coisas, mas depois eles entendem o meu jeito, sabe, o porquê eu estou fazendo daquela forma. E eu acho que eles eles perceberem o quanto eu sou presente na obra, né, o quanto eu tô lá o tempo inteiro, eu dou notícia de outras coisas que nem é da minha parte para ajudá-los, né, ou eu vejo alguma coisa que eu possa ajudar, eu tento fazer o máximo quando eu tô, executando o serviço. Um compromisso lá com o serviço mesmo, é assim, é só assim que a gente consegue, né, Sim. ter sucesso a longo prazo, ele passa por uma, relação transparente, por avisar, por comunicar, né, e por educar. Eu acho que o nosso trabalho também é educar o cliente, né, explicar, ensinar como é que Isso. funciona, porque ele não sabe. Não sabe. E principalmente no nosso ramo, né, ele sabe menos ainda.
Então a gente tem que falar tudo, porque assim, eu fico com dó, porque muitas vezes eles são lesados por pessoas que chegam e falam: "Não, não precisa disso não, só fincar aqui na terra, aí faz um buraquinho". As minhas covas são sempre grandes, né, pra raiz poder sair com facilidade. Aí eu tento explicar para eles: "Imagina, né, um cabelinho fino, que é o início do enraizamento da planta". Aí ela tenta furar a terra e não consegue, aí ela tenta de novo, não consegue. E aí ela vai gastando a energia dela. Se eu tiver uma terra fofinha, ela vai soltar a raiz, fixar e voltar a se alimentar. Então, dessa forma, a planta vai brotar rapidamente e vai voltar a ficar exuberante. E isso, para ter isso, eu preciso de uma terra que esteja nessas condições. Então, assim, eu explico muito no beabá, tento falar uma linguagem que fique assim, sabe, fácil deles entenderem, e não tenho preguiça, repito isso toda hora, né, porque é vários clientes, mas eu falo, porque é a única forma de eu fazer entender que eu não posso plantar naquela terra cheia de pedra, porque aqui é muita pedra que a gente tem nos nossos terrenos. Pedra e ferro, né, minério. É, a gente várias vezes tem que usar, britadeira, né, como é que fala? Tem um nome, esqueci, porque a gente não consegue furar. Então a gente tem que ter, essa ferramenta para, esqueci o nome dela agora, fugiu. A valetadeira para fazer valeta mesmo, não é? Aquela que fura o asfalto, que a gente vê, como é É que chama, gente? britadeira, para furar asfalto é Britadeira britadeira. mesmo. Precisa de britadeira para furar o Várias vezes. Tem condomínios aqui que eu já coloco, o aluguel da britadeira é essencial, porque a gente sabe que vai encontrar rocha, né. Então, aí você imagina eu fazer uma cova de 20 centímetros, 30 centímetros, uma palmeira adulta, não tem como, né. Eu tenho que fazer um berço, né, cova é muito triste. Eu tenho que fazer um berço. fazer cova. É, O tem que jardim fazer dele um tá cheio de cova, é um cemitério, tadinho. É, exatamente. É igual o dia que eu cheguei na varanda do meu cliente, e aí ele falou: "Olha, Cláudia, o que que você acha da minha horta?". Aí dava aqueles canteiros, a casa no alto, embaixo, né, aquelas a horta no chão mesmo, né. Eu falei: "Olha, sinceramente", e eram muitas, eh, covas, não é cova não, né, muitos canteiros no chão. Eu falei: "Nossa, me deu uma sensação tão ruim, tô pensando que eu entrei num cemitério". Tem saído da minha boca, assim, muito natural, porque eu sou espontânea, sabe. E aí ele falou para mim assim: "Ai, Cláudia, eu nunca tinha pensado nisso". Falei: "Pois é, vamos criar uma horta suspensa, muito mais higiênica, muito mais interessante, muito mais fácil de você trabalhar, você não fica agachado". E aí a gente mudou o contexto lá, e ele conta esse caso, eu vou me rindo até hoje, que eu falei que parecia um cemitério. Um monte de montinhos de terra, assim, realmente, se colocar uma lápide, pronto, né, tá certo. É. Muito bom. Ô Cláudia, e assim, agora, pensando na profissão, o que que para você é o momento que você tem mais realização como paisagista? O que que te dá mais prazer no paisagismo? Ai, eu acho que tudo me dá muito prazer, todas as fases, mas a hora que você, entrega o serviço e olha os olhos do seu cliente e vê emoção, vê realização, eu acho que é o melhor momento, né, de você perceber que finalizou, deu tudo certo, né, lógico que tem uns percalços aí, às vezes as coisas acontecem, mas você vê que deu certo. Né, que você criou aquilo tudo, né, igual outro dia eu cheguei nessa casa rosada, teve um coquetel para as pessoas que trabalharam lá durante a obra e tudo, e aí eu cheguei e falei: "Gente, isso aqui tá lindo". Aí a minha filha virou, ela estava comigo, minha filha virou e falou: "Mãe, foi você quem fez". Né, e assim, aí me veio aquilo que às vezes a gente até esquece, né, que aquilo tudo fui eu que criei sozinha, né, com as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, e aí me emociona, sabe, ver como que a gente transforma os ambientes, como que a gente, proporciona para as pessoas essa experiência, né, de cores, de formatos e cria canteiros, e aí no coquetel todo mundo querendo conhecer quem tinha transformado aquilo, então isso não tem preço,
né, isso é um ganho que eu acho que um profissional pode ter. E olhar e ter esse orgulho, né, do trabalho, né. É, Agora a emoção do cliente ela é realmente, né, fazer algo para as pessoas, né. No final é sobre jardim, mas é sobre pessoas. sim, né, e entender o que que ele busca naquele jardim, né, porque tem pessoas que eu acho que buscam, assim, quer compor a casa. Eu tenho que entender, não é a praia delas, elas não curtem tanto mesmo, né. Já tive alguns percalços, assim, né, do cliente comparar o jardim e falar: "Nossa, isso que você tá eu compro, sei lá, 2 carros com esse dinheiro". E aí, como eu falei, eu sou sincera, eu falei com ele: "Mas sendo bem sincera, compra os carros, vamos gramar, fazer uma coisa mais simples, sabe. Se isso aqui não é tão importante para o senhor, vamos fazer dentro dessa perspectiva também pode, né, nós não precisamos ser rígidos". Eu acho que o paisagismo tem isso, ele tem, formas de você fazer de várias formas, não vai ficar feio também não, né, dá para você compor de uma forma mais simples. E como tem clientes que, nossa, apaixonam por cada planta que você coloca, né, então assim, a gente tem que entender o nosso cliente, eu acho que é isso. Respeitar também o que ele deseja, e assim você chegar, pra acertar, né, o projeto. Acho que é isso. E você acha que no final, quem que gosta mais do jardim, é o homem ou a mulher? Então, hoje eu acho que tá mudando, viu. Hoje eu tô achando que os homens estão gostando mais. Eu tenho percebido isso, sabe. Eles têm, não sei, vejo mais emoção neles, mais vontade de ter as coisas, vários, eu não estou tratando com a mulher, eu estou tratando mais com o homem do que com a mulher. E sem que as mulheres me julguem, às vezes é mais fácil, porque o homem é mais prático, sabe. Ele pode ter sonhos, ele pode ter vontades, mas ele define mais as coisas. A mulher, às vezes, é mais complexa, e principalmente com outra mulher, eu sinto às vezes isso. Mas que elas não me julguem, no fundo eu gosto de todos. Tá certo. Mas eu acho que há uma mudança que o homem tem até nas coisas de casa, eu vejo que eles estão bem ligados, né, a parte de decoração, de tudo. É uma mudança mesmo grande, né, de comportamento geral, né. Sim. A gente tá, eh, né, esses 10 anos pra cá, eu acho que tá todo mundo. Mexeu, né, eu falo que o tabuleiro deu uma mudada aí. Como eu acho que isso vai mudar, voltar a ficar meio a meio, eu acho que é tudo cíclico mesmo, devido a mudanças mesmo no comportamento. Hoje a mulher ela também tem uma carga pesada, né, porque a gente trabalha, tem a parte de casa que é mais ela mesma, agora que o homem está participando mais e tudo. Então eu acho que as coisas vão chegar num lugar. Né, assim, um equilíbrio maior para Mas é uma mudança, né, dos 2, né. E isso, e que faz parte do no nosso contexto no paisagismo também. toda mudança gera mudança, quer dizer, mudou a forma de, né, de estar no mundo, muda a forma de entender o jardim, o espaço da casa e tudo à volta, né. E eu acho que o mais importante profissionalmente é a gente perceber essas mudanças, porque muitas vezes você fica estagnado a um contexto que ele não é mais o que existe hoje no dia a dia das pessoas, e a gente tem que estar antenado a isso, a perceber. Até porque as falas da gente no momento da visita técnica ou da apresentação do projeto, elas têm que ser muito assertivas. Por exemplo, se eu vejo que o casal é um casal que ele é mais, ligado à ecologia, às coisas naturais, eu vou entrar nessa onda também, porque eu tenho que pensar como no comercial. É lógico que eu tenho os meus sonhos, as minhas ideologias, o que eu acredito são minhas, mas profissionalmente eu sou o que o meu cliente precisa, certo? Assim, eu vou entrar, né, para dentro do que ele está me dizendo, porque se for um casal, que quer ostentar, que quer mostrar mais para as pessoas, vou fazer um jardim que dê esse impacto, né. O
o outro já quer mais ervas, né? Eu tenho público de formas tão variadas, e isso é muito interessante, porque eu visto a camisa de cada um deles, sabe? Eu acho que isso é importante também. E curte um pouquinho de cada onda, né? Exato, porque tudo tem um lado bom, né? E todo mundo tem. E aprendo também, volto para casa com umas ideias novas, com a cabeça às vezes mais aberta. Olha, isso também funciona, é bem interessante. E eu falo que é gostoso porque eu entro dentro da casa da pessoa, né? Eu entro num ambiente mais sagrado para elas. Então, eu preciso que eles confiem em mim. Porque eu respeito muito isso, sabe? De pensar que a casa é o lugar mais sagrado da gente. É onde estão as pessoas que a gente mais ama. Então, quando eu tô lá na casa deles, eu tenho todo o respeito de pedir licença, mesmo que me deixem super à vontade, sabe? De ter esse bom senso, né? De respeitar isso e tratar todo mundo que está ali com o maior respeito, tanto as pessoas que trabalham quanto filhos. É, é, é se envolver, né? Eu acho que é isso. Não tá ali por estar. É um envolvimento com a família, com objetivos. Isso é Isso. muito legal. E o que que você vê, assim, para frente, assim, você vê alguma tendência para o paisagismo para os próximos anos? Então, eu acho que a gente vai ainda caminhar muito nesse sentido do orgânico. Eu acho que ele veio para ficar, né, a valorização da nossa flora, eu acredito que ainda vai permanecer. E acredito também num paisagismo que não seja tão rígido, sabe, e em que caiba, eu acho que isso já está acontecendo, mas acho que vai ser cada vez maior. A gente não ser obrigado a seguir regrinhas, né, o que que é feio, o que que é bonito, tudo tem o seu lugar, né. A gente tem que saber, fazer as misturas, fazer, aquilo fluir e dar, né, aquele bater e olhar e falar: "Nossa, tá bonito", né, tem harmonia, tem equilíbrio no que você está fazendo. Eu vejo isso e vejo crescimento, sabe, na nossa área, no sentido de evoluir, em termos de, máquinas, que eu acho que a gente precisa ainda muito, né, em termos da gente, ter mais valorização. Eu acho que está um caminho muito eu acho que nunca teve um caminho tão bom para o paisagismo como agora, e eu acho que isso é uma crescente. Então eu acho que nós estamos caminhando para só melhorar, só vejo coisas boas para frente. E quando fala para mim: "Mas nossa, a gente tem uma recessão pela frente", eu falei: "Na minha cabeça não, não tenho recessão", entendeu? Porque eu acho que você tem que tá em recessão, então o que que eu vou fazer? Porque eu não posso parar e preocupar com aquilo. Eu não tenho poder de mudar a recessão, mas eu tenho poder de usar a recessão a meu favor. Como? Criatividade, baixar preços às vezes, olhar para momento e falar: "Não, agora eu acho que eu tenho que reduzir". Né, isso não é me desvalorizar, é eu dançar conforme a música. Então eu acho que tem isso também. A gente tem que pensar, na nossa profissão ou qualquer profissão, que a gente precisa ter consciência das épocas, igual na pandemia foi maravilhoso, foi bom, né, todo mundo trabalhou de uma forma na nossa área que eu acho que foi muito, positiva, mas agora houve uma redução, né, não tinha planta no mercado para vender na pandemia, faltou planta, né, e agora a gente está vendo, né, meus fornecedores toda hora me oferecendo planta, a gente está vendo que houve uma queda, vamos dizer assim. E aí, isso é normal, né, acontecer, faz parte, né, a gente vive num país que é complexo, então eu acho que a gente tem que tentar, trabalhar da melhor forma, não ficar preocupado com fatores externos. Então, assim, se a gente tiver infelizmente isso que tem sido falado aí para frente, usar a criatividade e continuar firme. A gente está no Brasil, é o país do voo da galinha, né, a gente começa a voar, parece que o país vai decolar e ele pousa, então, a gente vê altos e baixos, assim. Quem tem uma idade já passou por tudo, então, né, eu falo que brasileiro vence em qualquer lugar do mundo, porque aqui é surreal. Só se lidar com as leis, com o que pode, o que não pode, o que e que muda tanto, eu já acho que é assim, é uma coisa difícil já.
Então a gente já supera a partir daí. Já é tudo desafiador, né, é a nossa economia Muito, maluca sim. e isso tudo, nossa política de surreal. Mas aí nunca foi tão bom para o paisagismo, você usou essa frase. Quer dizer, então a gente, se tiver uma crise, vai ser uma crise mais tranquila do que outras onde o paisagismo não era valorizado, Não né. era valorizado, com certeza. Então Né, agora isso você só isso já te dá uma perspectiva melhor, já né. te dá uma perspectiva melhor. Fora isso, a vida é mudança, né. A gente tá o tempo todo tá tudo mudando e a gente tem que ir mudando junto. E nunca foi tão rápido as mudanças, né. Eu falo que quem nasceu não tinha telefone celular, a internet não existia, e tá vivo aqui e usando ela a seu favor, eu já acho que somos vencedores e temos, assim, né, um caminho ainda para aprender mais. Eu não me limito, né, a por isso que eu gosto do programa de vocês, porque eu me sentia limitada, porque eu tinha uma dificuldade de mexer com o AutoCAD. E aí um dia a minha professora falou assim para mim: "Olha, Cláudia, eu acho que vale a pena você pagar alguém, porque vai ser difícil", sabe, querendo dizer para mim: "Olha, não tá dando certo para você aprender isso aqui de uma forma muito delicada". Eu virei para ela e falei: "Já entendi a mensagem". E aí eu fiquei buscando como que eu poderia fazer o que eu queria, porque ficar mandando o outro fazer não é a mesma coisa de eu pegar e executar. E aí eu encontrei vocês, que foi a minha realização, porque através da fotomontagem eu não preciso de algo tão complexo, mas eu consigo trazer a perspectiva toda para o cliente, do que eu quero executar. Então foi, assim, um diferencial. Eu acho que essa é a chave da fotomontagem, né. Você falou, né, é uma apresentação talvez um pouco mais rústica do que um render maravilhoso, mas é fácil, rápido E e eu resolve, né. é. É, e resolve. Porque Então, isso para a vida, né, vamos falar a verdade, para tudo na vida, às vezes é melhor feito do que perfeito, né. Às vezes a gente fica buscando essa perfeição, igual eu fiquei lá tentando aprender aquilo, e ela falou comigo, eu percebi também que não ia, porque não é a minha praia, eu não gosto do computador, né, eu gosto de plantar, é outro lado. E aí eu com vocês, eu tive esse meio termo, né, eu consigo usar o computador, eu consigo mexer no programa, porque é muito tranquilo, é muito fácil e, assim, eu não fiz curso, né, eu não precisei de escutar, você não vai dar conta, né, do programa, e mesmo assim eu faço tranquilamente, então isso foi muito bom. você só sentou, abriu e saiu usando? E Foi comecei a rápido? mexer, apanhei, né, tive as minhas dificuldades, porque eu já tenho dificuldade com tudo que é de computador. Por uma resistência minha também e tudo, igual eu falei, não gosto e tudo, mas no Photo Landscape não precisa de muita coisa, né, então eu achei fantástico, né. Eu acho que hoje um paisagista que não trabalha com esse tipo de programa, ele está perdendo, sinceramente. Ele é uma forma de você, conquistar seu cliente de uma maneira fácil, objetiva e que é tão bonito quanto o outro que é mais renderizado. Mas eu acho que ninguém está buscando isso não, hoje as pessoas estão mais para praticidade, para o negócio acontecer mesmo ao vivo, sabe, do que através de só a beleza de fotos. É, às vezes o cliente nem percebe a diferença, porque Não. o nosso olhar é mais crítico, né. Exatamente. Eu falei isso outro dia, porque eu falei com um cliente: "Olha, não espera 3D aí, aquelas fotos surreal que vocês estão acostumados, não". Aí na hora que eu abri a primeira foto, ele falou: "É, Cláudia, que é isso? Isso aí para mim é 3D, tá maravilhoso e tal". Aí eu fiquei toda feliz e pensei comigo: "Nunca mais vou falar trazer essa fala para minha primeira reunião. Para que eu vou desvalorizar?". Não é feio, não é ele não é o que um 3D entrega, mas não é uma coisa, então a gente também aprende, né, que determinadas falas a gente pode ir tirando do nosso repertório, né. Deixa o cliente avaliar, né, você não precisa já É, falar para para que ele que eu assim, ó, vou já aham, te dar uma visão negativa antes, né. é, sem necessidade.
Com certeza, com certeza. O julgamento é seu, não é dele, né, você já está julgando para ele. Exatamente. É, É, mas principalmente com a minha perspectiva muito exigente, né, eu sou muito perfeccionista, mas é o uma que a atitude gente errada. o que a gente vende é o jardim. O desenho, ele é parte do processo, É né, ilustração, né. ele é comunicação. Eu costumo falar que você não tem como explicar com palavras, então você desenha. Isso, exatamente. E Então sabe o que é interessante, que eu uso o programa de vocês também? Eu faço um relatório de fotomontagem para alguns hotéis que eu atendo. Eu tiro a foto do que como está naquele momento e onde tem a legenda, eu escrevo: "Não estão molhando, retirar folhas velhas, a formiga comeu", sabe, palavras básicas, isso normalmente vai para a equipe de manutenção, mas eles pegam aquela foto, eles sabem exatamente o que eu, quero que eles resolvam, né. Então eu colo a foto e escrevo na legenda através eu vou lá no inserir no texto mesmo, inserir texto, isso, entendeu. inserir no E texto. tem me ajudado muito, porque eu entrego um relatório bem prático, sabe, do que um relatório escrito que a pessoa nem vai ler, porque às vezes a pessoa nem sabe ler, entende. Então às vezes a foto, mesmo que tenha um escrito embaixo que ela não consiga, porque a gente tem que pensar que eu lido com esse tipo de mão de obra também, né. O jardineiro nem sempre ele tem hoje é mais difícil, mas alguns ainda eu tenho alguns que não sabem ler. Então, assim, nesse caso, eu a foto já está dizendo, tá cheio de folha velha e tudo, e às vezes eu vou no local para apresentar para a equipe de manutenção e explicar o que que tem que ser feito. Eu só entrego as fotomontagens para ficar, concretizado que houve, né, essa Uhum. minha inspeção lá. E isso funciona muito também. Olha só, relatório de manutenção, orientação de É, manutenção, isso. fotomontagem de orientação Uma de manutenção. fotomontagem. Funciona, com certeza. E aí, porque é uma comunicação, e aí o jardineiro vai entender muito melhor. Isso, e é uma comunicação visual, que eu acho mais ainda importante, porque ele vai ver a foto e vai ver: "Olha, não tá bonito, cheio de folha velha, não dá para limpar esse canteiro", É né, só fazer então uma bolinha em volta lá e eu apontar uma marco seta, X, o jardineiro já vai olhar, ele já sabe, você não precisa já nem sabe, porque escrever. vocês não sabe ler, precisa ler, tá nítido o que que tá faltando ali, né. Então isso tudo é você pegar, às vezes, um programa que não foi feito para isso, mas eu adaptei para isso, porque foi interessante para mim também. Pois é, funciona também, funciona também. Sim, Mais casos de uso, mais casos de uso. sim. Cláudio, nós estamos indo para o fim da nossa conversa, né, tudo tem que acabar em algum momento, né, não vamos poder conversar para sempre, Sim, mas senão também depois ninguém tem coragem de assistir, né, fica grande, né. fica grande. Assim, para fechar, o que você recomenda para quem quer começar no paisagismo? Para a pessoa começar com o pé direito, como é que você qual que é a sua orientação? Então, depende de por onde ela vai, começar, né, se for por um curso de arquitetura, que hoje eu arrependo de não ter feito, eu acho que tudo, está muito interligado e existe uma valorização muito grande quando você é arquiteto também. Mas se não for possível, por vários motivos, que você procure um curso de paisagismo de qualidade, né. Eu gosto muito do Gustav, lá de Olambra, eu acho que ele é bem sucinto. Obviamente que você não vai aprender tudo nesse momento, e o que vai fazer você aprender e ter sucesso no paisagismo é observação. Porque você vai observar aquela planta adulta, porque ninguém vai te ensinar. Por exemplo, eu vejo as pessoas usando costela de Adão achando que fica pequenininha, né. A costela de Adão vai crescer, vai tomar alturas que ela nunca imaginou, né, e ela não tem consciência disso. Então eu acho que é muita dedicação, muito estudo e, principalmente, de você ir para campo. Sabe, você não ficar na apenas dentro do escritório, né. Eu acho que você precisa ver como é que planta, como é que faz, conhecer os produtores, né, pra você dar o valor àquelas plantas, como é difícil produzir e manter aquelas plantas ali.
São vários fatores, né, mas eu acho que a primeira coisa que eu falo, eu acho que seria, assim, é a observação mesmo, sabe, a pessoa investir, em ter um olhar crítico, ter um olhar para ver as plantas e enxergá-las de uma forma diferente, não da que a gente está aí olhando, né, como em tudo na vida. Mas eu acho que é isso, e muito estudo, né. Tudo eu acho que é muito estudo. A gente tem que estar sempre procurando estudar, né, seja fazendo curso de arquitetura, como eu falei que eu acho um dos melhores caminhos para se chegar ao paisagismo hoje, e com cursos técnicos também, né, é investir nisso, porque se você ficar só na coragem mesmo de colocar, começar a fazer por conta própria, você vai ser mais difícil, não vai ser fácil o caminho. Acho que é isso. Muito bom. Muito obrigado, Cláudia. Foi ótima a nossa conversa, tá? Fico aguardando lá o material. Tá, pode deixar que eu mando, eu agradeço pelo convite, tá, fiquei muito feliz, e só tenho a agradecer a empresa de vocês, pela parceria. Obrigado. Uma parceria de muitos anos, né? Muito legal. Muito. É, muito feliz. Muito legal. Adorei conhecer E essa eu história. indico vocês o tempo inteiro. Me pergunta como é que faz, porque tem gente fechada, né, a essas questões. Eu não, eu falo meu fornecedor, porque isso não vai me fazer perder clientes, isso não vai me fazer ser melhor ou pior. Então eu acho que indicar o que me trouxe até aqui é uma coisa que eu faço com todo mundo. Ah, obrigado. Eu também acho que ninguém vai ser dono do mercado, né? O mercado é muito grande, você não vai conseguir fazer tudo, não adianta, né? Vamos dizer, indicar o fornecedor só vai tornar seu fornecedor mais forte Melhor. e ele vai te atender melhor, né? Sim, e a pessoa que: "Ah, mas ele vai fazer o projeto igual o seu", nunca. Se chamar 10 paisagistas vão criar de forma diferente, né. Então, assim, o que é meu, mas ele pode procurar vocês, ter esse suporte que a gente tem, né, de conseguir fazer um projeto de uma forma tão fácil. Então, assim, eu vou continuar fazendo isso, indicando, porque realmente vale a pena. Se vocês não fossem bons comigo, né, se não tivessem trabalhado de forma correta e tudo, eu não teria, indicado, né, mas é muitos anos vendo o trabalho de vocês. Muitos anos já de parceria, então é uma parceria de Isso. sucesso. Muito obrigado e pela confiança nesse tempo todo. E a gente se encontra lá na Garden Fair, porque eu vou estar lá, Ah, que bom, eu te procuro lá então. vou estar festrando lá, o Vocês vão livro estar vai no estar lá. stand lá? Aham. Ai, E que nós coisa somos, boa. nós estamos lá, nós somos, fiéis, na Garden Fair, assim, então em É todas. importante, né, vocês também valorizarem, né, É todo mundo que importante. tiver, porque senão a gente acaba não acontecendo mais, né. Exatamente, exatamente. Né, a gente fo eu fu a UE teve em todas as Fiaflora, né, desde a primeira, e eu acredito que em todas as Garden Fair também. Nós não faltamos Olha, uma, que então coisa boa. Fico muito feliz de saber que vocês vão estar lá. vamos lá, a gente encontra lá. Com E é um certeza, faço questão de ir lá. passa lá. Obrigada, viu. Um abraço, Outro, boa tarde. até mais, tchau. Até mais, tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.